Olá, meninos do sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre verbos. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Verbo é uma palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Ação, aquilo que fazemos, como estudar, ler, brincar. Um estado é a demonstração dos nossos sentimentos, é aquilo que sentimos. Estou triste, estou feliz, estou angustiada. E os fenômenos da natureza são trovejar, relampejar, chover. Trata-se de termos que podem ser flexionados, ou seja, podem ser mudados para indicar a pessoa que se refere, a pessoa que fala. Temos aí o eu, a primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural, eles ou elas, terceira pessoa do plural. Temos então 6 pessoas do discurso, 6 pessoas aí que conjugam os verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Podem indicar também o tempo em que ocorre ou exprime. Temos 3 tempos. Inicialmente, nós temos 3 tempos: passado, presente e futuro. Então, quando falamos de verbos, pensamos flexão verbal. O que é uma flexão verbal? É uma mudança do verbo. A flexão verbal indica a pessoa do discurso a que refere a ação do verbo. Também o tempo e o modo. Ó, as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tempo, passado, presente e futuro, e os modos que nós vamos conhecer um pouquinho mais adiante. Parte do verbo costuma permanecer igual quando conjugamos, quando falamos esse verbo nas diferentes pessoas. Parte do verbo permanece igual em todas as flexões, em todas as mudanças. E ela é denominada radical. Por sua vez, a parte que se modifica é chamada terminação ou desinência. Vamos entender melhor disso? Observem aqui. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Vejam que aqui a parte do verbo que continua preta, que é o FAL, ela não muda em todas as pessoas. Observem aqui na primeira, segunda e terceira pessoa do singular, sempre FAL. Passamos para o plural, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, continua sendo FAL. Essa inicial, esse início desses verbos aí, ele não muda. Então, essa parte que não mudou aqui, ela é chamada de radical. Essa parte que não muda em todos os verbos é chamada de radical. Já essa parte vermelha, que em cada verbo são letras diferentes, é chamada de desinência. E quanto aos tempos verbais? Nós temos 3 tempos verbais: presente, pretérito, que é o mesmo que passado, e futuro. Trouxe aqui alguns exemplos de frases no presente. O rosto da Roberta é muito lindo. Gosto de livros que falam de criança. Então, são frases do presente, acontecem nesse momento. Já no pretérito, que é o mesmo que passado, meu avô montava a cavalo, minha prima sempre morou na cidade. Quando a mamãe chegou de viagem, eu já lera o livro todo, frases no passado, coisas que já aconteceram. E o futuro, afirmo que eu me lembrarei de tudo o que passou, me lembrarei ainda. Futuro ainda vai acontecer. Falando também em verbos, nós temos os modos verbais, que também são 3. Os modos verbais indicam as diferentes maneiras de um fato ser expresso. É dividido em modo indicativo, indica um fato certo, expressa certeza absoluta, apresentando o fato de uma maneira real, certa, positiva. Então, é quando eu tenho certeza
Isso é o modo indicativo. Ele canta no teatro hoje à noite. Ele come frutas. Aqui eu tive certeza quando eu disse isso. Então, quando eu tenho certeza, quando afirma uma certeza, modo indicativo. O modo subjuntivo indica um fato duvidoso, hipotético, incerto. Espero que ele volte cedo. Espero, eu não tenho certeza se ele vai chegar. Se me falasse, eu te ajudaria, mas você não me falou, então não tenho como te ajudar. Então, quando é duvidoso, hipotético, incerto, é o modo subjuntivo. Já o modo imperativo é aquele que indica ordem, proibição, pedido, conselho, solicitação, mando. Fique aqui, deu uma ordem. Não entre na sala, fez um pedido. Então, se deu ordem, um pedido, um conselho, uma solicitação, nós temos o modo imperativo. Então, temos 3 modos: indicativo, que indica certeza, subjuntivo, que indica dúvida, hipótese, e o imperativo, que indica ordem. Falando também de verbo, temos os verbos no infinitivo. Verbos no infinitivo são os verbos terminados em ar, ir e or. O verbo termina em R, não tem qualquer indicação de tempo, pessoa ou número. O verbo no infinitivo, que são os verbos terminados em R, ele cabe a todos os tempos, a todas as pessoas e em todos os números. Exemplos: caímos, cair. Olha aqui o infinitivo, ir. Brinquei, brincar. Sonharás, sonhar. É, ser, haver. Notem que aqui esses verbos terminam em ir, ar, são verbos no infinitivo, porque são verbos que terminam em R e cabe a todos os tempos, a toda pessoa e a todos os números. Temos aqui também atenção para os verbos terminados em ar. Os verbos no infinitivo terminados em ar pertencem à primeira conjugação, tipo pensar e falar. Já os terminados em er e or pertencem à segunda conjugação, vender, compor. E os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação, tipo sorrir e cuspir. Temos 3 conjugações. A primeira são os verbos terminados em ar, a segunda são os verbos terminados em er e or, e a terceira são os verbos terminados em ir. Aqui também temos alguns exemplos de verbos e seu infinitivo. Falado, falar. Atrapalhando, atrapalhar. Comendo, comer. Feito, fazer. Aberto, abrir. Sorrindo, sorrir. E verbos terminados em rã e rão, o que eles indicam? Todos os verbos que indicam o pretérito, ou seja, que indicam o passado, terminam em an. E são palavras paroxítonas, ou seja, palavras que a penúltima sílaba é mais forte. Falaram de você, terminado em rã. Então, já falaram, está no passado. Todos os verbos que indicam tempo futuro terminam em ão e são palavras oxítonas, ou seja, a última sílaba é a mais forte. Olhem aqui, falarão de você. Termina em rão e indica futuro, ainda vão falar. Então, verbos terminados em ã, passado. Verbos terminados em ão indica futuro. Temos aqui também o conceito de verbo regular. O que é um verbo regular? O verbo regular mantém seu radical. Lembra o radical? Aquela parte do verbo que não muda? Então, o verbo regular mantém o seu radical sem alterações em todas as pessoas e em todos os tempos. Então, verbo regular é aquele que mantém o radical dele, aquela parte que não muda, ele mantém o mesmo radical em todas as conjugações. Olhem aqui para vocês verem um verbo regular, que é o verbo pensar. Eu penso, tu pensas, ele pensa, nós pensamos, vós pensais e eles pensam. Vejam que aqui o radical
não muda, ele mantém o mesmo radical em todas as pessoas. Por isso, ele é um verbo regular. Então, essa foi a nossa videoaula falando um pouquinho sobre os verbos. Assistam com muita atenção, acompanhem com a leitura do seu livro. Tenham todos uma boa semana e ótimos estudos!